Fala galera, eu sou o professor Luiz de Filosofia, estou aqui hoje para a nossa quarta aula do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o contrato social em Rousseau, certo? Nossa aula começa no século XVIII, né? O Rousseau nasceu em 1712 e faleceu em 1778. E o que ele pensou basicamente? Sobre a constituição do Estado e como organizar a sociedade civil, né? É importante lembrar de algumas coisas da aula anterior para a gente continuar o pensamento do Rousseau. A gente falou também do contrato social no pensamento dos contratualistas Thomas Hobbes, John Locke, e falamos um pouco do Maquiavel e trouxemos a referência de que eles entendem que o ser humano é mau em sua natureza. Eles também promoviam geralmente do seu pensamento, a ideia do absolutismo que já vinha vigente aí na época deles e tal. O que é importante que a gente saiba? Que o Rousseau já vem numa contramão do pensamento deles. O Rousseau ele aponta que o ser humano nasce bom, ele é livre, e que é a sociedade que vai corromper o ser humano, né? E essa sociedade que corrompe o ser humano é importante que o ser humano, que o homem, então, garanta, digamos assim, a preservação de sua liberdade, de sua natureza, da sua segurança e bem-estar na sociedade. E para isso, então, ele vai promover aí o contrato social. E o contrato social, né, ele deve prevalecer a soberania das sociedades, a soberania política, da vontade coletiva. Mais ou menos essa é a ideia aí. O que é interessante? É bom que a gente aponte o seguinte: o ser humano, segundo Rousseau, tentar fazer de uma forma bem compacta para vocês, a seguinte ideia. O ser humano, segundo Rousseau, ele vai tentar fazer na obra A Origem da Desigualdade entre os Homens, ele vai tentar explicar a origem da desigualdade para depois justificar o contrato. Para isso, ele fala do ser humano em estado de natureza. Segundo Rousseau, o ser humano, no seu estado de natureza, ou seja, aquele homem primitivo, ele busca pelo bem-estar de si e dos outros. Nisso ele tem a ideia bem fixa de igualdade dentro da sua natureza e a piedade natural e a justiça. O que é a piedade natural? É quando, por exemplo, um ser humano ele tem assim horror ou pavor de ver um semelhante sofrer que seja, digamos assim, que não tem a capacidade de se defender sozinho, né? Então, quando ele vê um idoso que ser maltratado ou uma criança, então é aquela repugnância que a gente tem natural de buscar. E aí o Rousseau ele vai trazer a referência aí dos indígenas aí da América, né? Como exemplo desse bom selvagem, digamos assim, que tem a natureza boa, natural. E o Rousseau vai apontar que é o seguinte, que a origem da desigualdade entre os homens está muito associada à origem da sociedade privada. Ou seja, a sociedade privada ela iniciou no momento que alguém definiu, cercou um pedaço de terra, definiu a propriedade. A partir do momento que ele define a propriedade, o ser humano, então, passa a ser burro o suficiente para acreditar naquele pedacinho de terra que seja daquela pessoa. E aí, então, ao instituir a sociedade privada, o ser humano naturalmente começa a se corromper, né? Porque ele vai acabar gerando em si um sentimento de vaidade a tal ponto, né? Que vai, digamos assim, transformar num ser corrupto e ele vai, digamos assim, não enxergar a igualdade, né? Como a gente vê digamos, a separação das classes, né? Ele não vai ter o direito de piedade natural desenvolvido, ou seja, se ele vê um semelhante sofrer que seja inferior a alguém, ele prefere virar o rosto e continuar andando do que proteger aquela pessoa que, digamos assim, que é frágil, né? E aí a justiça passa a ficar a torno de direito, e aí fica uma luta de meu direito por o direito do outro, enfim, o individualismo absoluto. O Rousseau fala que esse individualismo, esse estado de vaidade que a sociedade que transforma um homem num ser mau, ele chama isso de estado de guerra. Então, nesse contexto onde o ser humano procura
os seus próprios interesses, deixa os interesses dos outros, é o estado de guerra. E o Rousseau vai falar o seguinte, que a única maneira de sair do estado de guerra é quando os homens, então, né, decidem por si só fazer um contrato. E esse contrato ele só vai ser legítimo através do quê? Da alienação total da vontade particular como condição de igualdade de todos. Né? Então eu tenho que me privar da minha vontade particular, os outros também, e a gente em bem comum pensa no que é um bem comum para todos, e a gente aí consegue estabelecer uma vontade geral onde todo mundo segue as regras. É claro, né, que para o Rousseau ele sabe que, né, assim como outros contratualistas já preveram, né, que o Estado é que vai ter que acabar garantindo esse contrato, porque, de certa maneira, o ser humano ainda é vaidoso, vivendo em sociedade. Entretanto, o que é interessante para o Rousseau? O Rousseau aponta que no campo político, digamos assim, o povo se torna o próprio soberano de si mesmo, né? Então, pelo contrato, o povo acaba se tornando soberano, diferentemente do absolutismo vigente da época, que era o que defendia os outros pensadores. Ele vai apontar que não é o rei que vai garantir a soberania do povo, é o próprio povo. Então, o Estado, digamos assim, ele é um reflexo da vontade geral do povo. E então o Estado, por ser reflexo da vontade geral do povo, ele pode subjugar a própria vontade geral do povo. Né? Por quê? Porque o Estado em si, né? Vamos pensar assim, o Estado em si, ele não decide por si só. O que ele faz? Em suas ações, ele deve sempre, digamos assim, regular a relação da soberania do próprio povo. Nesse sentido, o próprio povo pode decidir sobre o Estado, né? E aí essa ideia, ela, digamos assim, ela passa por uma valorização, talvez, do pensamento do Rousseau, por uma certa democracia, mais próxima da democracia do que, por exemplo, os outros pensadores que vão trazer aí, né, o absolutismo aí como uma necessidade. Então, olha que interessante, o Estado ele vai ser promovido pela própria vontade geral do povo, que vai ser levantado em cima desse contrato social. Nós podemos citar a Constituição como contrato social do nosso país, né, a nossa Constituição de 1988, e essa Constituição como lei, né, ela segue a vontade do povo, ela garante a vontade de todos e nós temos que nos privar de fazer o que quer, né? Por exemplo, eu tenho vontade de ter um celular, eu não posso então ter que roubar alguém que tenha? Não, eu vou me privar da minha vontade, o outro também, para que nós todos tenhamos uma vontade geral e um bem coletivo, né? Para aí a gente tentar resgatar digamos assim, os direitos naturais, né? O justnaturalismo lá que o Rousseau apontou no homem bom, né? Uma vez o homem corrompido, ele não volta a ser mais bom no sentido, mas ele pode aproximar esse sentimento. Então a gente vai tentar resgatar a igualdade, a piedade natural e a justiça, né? É isso que é importante que eu estou trazendo para vocês diferente. O Rousseau ele vai na contramão dos contratualistas clássicos para apontar que nós não somos mal em nossa natureza e nós podemos desenvolver melhor esse contrato aí. Então, gente, é isso, tá? Eu queria agradecer vocês assistirem essa aula, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, dá um joinha aí, aperta o sininho aí, dá um like, né? Assina o canal, a gente vai continuar a aula que vem. A aula que vem eu vou destrinchar um pouco mais alguns aspectos da teoria do Rousseau para vocês, beleza? Vejo vocês no futuro. Até a próxima. É nóis!